Oi, paz e graça. Eu queria compartilhar este vídeo, mais um raciocínio, mais um pensamento cristão. Eu queria falar sobre o discipulado. Eu queria falar um pouco sobre discipulado. Que o discipulado aqui no caso é algo que antecede o batismo nas águas. O batismo nas águas é a ingressão pública da pessoa que confessou a Cristo, né, como Senhor e Salvador. Agora, como um ato público, ele vai ser batizado em águas. A polêmica na forma de batismo não é a questão aqui do assunto. Mas ele é batizado. Ele é batizado e a partir do batismo ele é integrado à membresia da igreja. Né? Ele faz parte dessa membresia, ele tem acesso aí à Santa Ceia. Mas existem muitas, sim, pessoas que têm dificuldades para poderem serem batizadas. Né? Muitas dificuldades mesmo. E o batismo, ele é um ensinamento de Cristo, é uma ordenança. Por exemplo, Mateus, no capítulo 28, no versículo 19, a ordem é: portanto, ide e ensinai em todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas a questão aqui em si é: ide e ensinai em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a ordenança, a missão, isso vai estar também nos outros evangelhos, não só de Mateus, essa ordenança de anunciar a palavra do Senhor, de batizar vidas, é uma ordenança divina dada pessoalmente pelo Senhor Jesus aos seus apóstolos, que essa ordenança vem sendo passada de geração em geração para assim concluir-se a missão. No princípio era uma coisa muito simples. A gente tem exemplos clássicos de batismo nas águas, ainda nesse período do nascimento da igreja. Depois vamos colocar do dia de Pentecostes, quando a igreja entra em ação. Né? No capítulo 9, no capítulo 8 de Atos, do versículo 26 ao versículo 40, narra a história do Filipe e o eunuco. Né? Filipe é um dos 7 diáconos que foram levantados no capítulo 6 de Atos para dar suporte aos apóstolos em termos da administração dos recursos para as pessoas necessitadas que faziam parte da igreja. Mas houve toda uma perseguição por causa da questão da morte de Estevão. Mas dentro dessa peregrinação, dessa fuga que houve da igreja, da dispersão que houve deles, de Israel, Filipe encontra, no meio da sua caminhada, um eunuco que vinha lendo parte do cânon do Antigo Testamento, falando sobre Isaías, ou Isaías falando sobre Jesus, no caso, né? E ele não conseguia ter essa definição, se Isaías falava sobre sua experiência pessoal, ou se ele estava falando de outra pessoa. É onde que o Filipe chega, se encosta e mantém com ele esse diálogo e vai explicando a ele que, no caso ali, Isaías estava falando era de Jesus. Ele vai provando as escrituras sobre Jesus e falando sobre a encarnação, sobre toda essa obra redentora de Cristo. E no versículo 36, após todo aquele diálogo, ali naquele mesmo dia, naquele mesmo momento,
o eunuco vira-se para ele aqui, né, no caminho, no versículo 36, e diz assim: E indo eles a caminho, chegaram a pé de alguma água, e disse o eunuco disse para Filipe: Eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Verso 37, e disse Filipe: É lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse, no caso, responde o eunuco: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então pronto, mandou parar o carro, versículo 38, e desceram ambos as águas, tanto Filipe quanto o eunuco, e o batizou. Simples. Ele pregou o evangelho, o eunuco creu, e o eunuco sentiu vontade de ser batizado. E a única indagação que Filipe fez a ele foi: você crê? Batizou ele. Mas hoje a gente tem um hábito, né? Os anos se passaram, o tempo se passaram, para uma pessoa se batizar, entra o que a gente chama hoje de discipulado. Toda igreja tem esse negócio de discipulado, para uma pessoa ser batizada nas águas. E a coisa triste que desse discipulado é que o discipulado em si que se tem na igreja nem tem nada a ver com Cristo. No caso, o cara é discipulado para ele entender as regras denominacionais da denominação da qual ali está representando a Cristo. E ele tem que se enquadrar dentro das normas e regras denominacionais. Esse discipulado é apenas para isso, para ele poder se adequar ao sistema da igreja. A questão do discipulado aqui não é, que a gente se utiliza hoje, não é com relação a Cristo. Porque dentro de um raciocínio que se volte a esse tempo, o discipulado ele nunca acaba. Ele nunca, a pessoa se converte, um discipulado legítimo. Você aprende, seríamos hoje, a gente poderia colocar, você ser assíduo na escola dominical, você vai estar aprendendo. Você participar do culto de ensino, se tiver bons ensinadores que realmente entendam da Bíblia e ensinem sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, é um discipulado. Deveria ser esse o tal do discipulado. Para quê? Para aprender sobre Cristo, sobre a palavra de Deus, sobre comunhão com Deus, sobre arrependimento, sobre o Senhor. Mas a gente faz um discipulado à parte, porque a questão aqui não é o conhecer a Cristo. O discipulado hoje funciona ou conhecer a denominação. Se você não tiver, se você verificar que, poxa, não dá para mim, ou ainda não estou preparado, você não está preparado para quê? Para ter comunhão com Deus ou para fazer parte das regras denominacionais? Então esse discipulado muitas vezes é algo que atrapalha a obra de Deus. Atrapalha muito. A gente vê aqui, aí alguém vai dizer, não, mas antigamente as pessoas, a mesma coisa. A gente aqui em Atos dos Apóstolos vê pessoas que foram batizadas e que essas pessoas não corresponderam depois. O que o cara vai ser ou não vai ser, isso é um problema de cada um. O que a pessoa tem que fazer, a igreja tem que fazer é pregar a palavra, ensinar a verdade sobre Cristo. Aí eu não estou aqui agora também desmerecendo a questão denominacional, as regras institucionais da denominação. Não, isso aí não. Eu sei que realmente o cara tem que se adequar. Se de repente ele olhar e não está de acordo com aquilo, existe um monte de igreja por aí. Mas a missão daquela igreja ali, que pegou alguém, se converteu, quer se batizar, é batizar. Agora, se ele vai querer servir aqui, ou se ele vai querer ir para outra denominação, isso é um problema pessoal de cada um. Que de repente, realmente, ele é batizado num ambiente que ele vai olhar e as regras são que não são regra bíblica. A maioria das denominações tem regras pessoais que não tem nada a ver com Bíblia. São coisas da cabeça, da mente de cada um dos seus fundadores, com regras que não fazem parte da palavra de Deus, do cânon sagrado, regras excessivas que muitas vezes afastam as pessoas do reino do que agregam-as a ele. Mas eu não desmereço, porque é igual eu pertenço à denominação. E eu respeito a minha denominação, respeito as regras e me submeto a elas. Eu não tenho nenhum problema com isso. Nenhum. Mas eu também sei reconhecer que a maioria dos nossos dogmas não tem nada a ver com Bíblia.
nem da Assembleia, nem de nenhuma outras denominações que eu poderia citar um nome. Eu sempre cito a Assembleia porque eu sou assembleiano. Então eu não preciso falar de outra denominação. Mas agora o batizar é para Cristo. O ensinar é sobre Cristo, é sobre a palavra, sobre a salvação. Cara, isso aí nos cultos, se cultos públicos, seus pregadores tivessem preocupado em ensinar a Bíblia, em transmitir, em pregar a Bíblia, do que pregar essas bobagens de vitória, de conquista, que você vai ser, você vai ter, e as pessoas se preocupassem em estudar a Bíblia e pregar a palavra de Deus legitimamente, para conduzir aquele indivíduo a um entendimento real de que é ser cristão. Cara, essa bobagem de discipulado, que não é discipulado nenhum para Cristo, é facilmente descartável, facilmente descartado, porque isso não colabora em absolutamente nada. Tem um mágico aqui na Bíblia, que é até, se não me falha a memória, nesse capítulo 8 mesmo, um mágico que ele creu a princípio, mas ele realmente não se converteu, como muitas pessoas que não se convertem, que vêm a Cristo, são batizados nas águas, mas no fundo não crê. E aí ele verificou maneira de, como ele era um mágico e ganhava dinheiro pela mágica, e quando veio o evangelho naquela localidade, a mágica dele perdeu todo o valor, ele se agregou ao evangelho, mas depois viu no evangelho uma forma de ganhar dinheiro, quando viu Pedro e os demais apóstolos impondo as mãos, batizando pessoas, sendo batizadas com o Espírito Santo através deles, ele quis comprar o dom de Pedro, porque não tinha um entendimento legítimo daquilo que era. Mas ele não deixou antes de ser integrado, porque ninguém fica pensando, será que ele vai ser crente mesmo? Será que ele não vai ser? Ninguém tem que se preocupar com isso. A preocupação é ensinar a verdade e introduzir o indivíduo no corpo. E à medida em que ele não corresponde, dependendo das falhas que ele tiver, ele é passível de disciplinas, de diálogos, para cada vez mais esclarecendo, porque essa é uma situação que não se resolve da noite para o dia, é ao longo da caminhada. Por que Felipe aqui batizou? O problema não está no batismo, ninguém, quando desce as águas, se já levanta curado de todos os seus problemas, tudo, não, negativo, isso não é na caminhada. Jesus falou, eu sou o caminho. Uma coisa que a gente devia entender que Jesus disse, eu sou o caminho. E é nessa caminhada que muita coisa vai mudando, através de diálogo, de treinamento, de exemplos. Se o corpo de obreiros é um exemplo, e ele olha para o corpo de obreiros e vê as pessoas realmente dando testemunho de verdade, ele vai querer ser o imitador daqueles homens que são ou deveriam ser imitadores de Cristo. Isso influenciaria a sua vida, mas se assim não for, se ele só tiver mau exemplo, ele será um péssimo cristão. Então, o discipulado não é um momento. Ser discípulo não é um cursinho de 6 meses. Ser discípulo é uma jornada longa para tentar buscar se tornar semelhante ou imitador a Cristo. Isso é um processo bem longo. Mas esse aqui é só parte de raciocínio, mas depois a gente desenvolve também esse assunto. Porque discipulado, no que diz respeito aos dias atuais, é um prejuízo para o Evangelho, não um auxílio. A não ser que se passe a fazer discipulado de verdade, em que a Bíblia seja primazia e que Cristo seja o modelo desse discipulado, e não as regras internas denominacionais que está tutelando o candidato ao batismo por batismo. Ele tem que se adequar, em primeiro lugar, a Cristo. E principalmente a Cristo. Porque se não funcionar nessa denominação, ele pode muito bem ir para outra, porque a igreja não salva ninguém, denominação evangélica não salva ninguém, quem salva é Cristo. Então, se ele estiver enraizado em Cristo, porque hoje as pessoas querem se enraizar em denominação e se vangloriam por isso, mas a Bíblia nos chama a atenção para nós nos enraizarmos em Cristo, porque ele sim é rocha sólida, ele sim não decepciona. Os olhos fitos nele, é possível chegar na eternidade. Agora, se os olhos estiverem fitos em outra parte, vai ser um pouco complicado. Então a igreja deveria ensinar as pessoas a olharem para Cristo e não para a denominação. Deus abençoe.